Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Hoje, dia 16 de março de 2024. Estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E para já vamos destacar a notícia que marca a atualidade no dia de hoje. O ativista social e jurista Gerson da Silva considera que a crise que se vive na Renamo deriva da ausência do espírito democrático por parte da liderança daquela formação partidária que procura a todo custo se manter no poder. No âmbito das providências cautelares submetidas por Venâncio Mondlane, o presidente da Renamo, o Soufou Momad, foi convocado pelo tribunal para dar o seu esclarecimento em torno da exoneração dos delegados políticos que o tribunal já ordenou a sua recondução. Gerson da Silva entende que o problema que se vive na Renamo é culpa da liderança do partido. Renamo representa o porquê que nós vivemos em toda a África. Temos graves problemas dos líderes africanos de não poderem abandonar a sua cadeira. Parece que as cadeiras ou as posições de liderança nos partidos políticos estão estreitamente ligados às condições. É preciso que a África, num cômodo geral, seja injetada um novo espírito democrático para que exista o que nós chamamos de rotação de poder. Nada é estático. Se nós, como os seres humanos, estamos de passagens na Terra, era preciso que os líderes africanos pudessem associar isso à sua liderança como algo que com seu início e o seu fim. Ademais, o ativista social critica o silêncio dos três maiores partidos em relação à eleição dos novos órgãos diretivos. A Renamo não é diferente de outros partidos políticos. Se nós formos a fazer uma radiografia em relação aos partidos políticos, vamos perceber que não só a Renamo, a própria Frelimo, hoje, faltando praticamente, salvo erro, 6 meses, mais ou menos 6 meses para 7 meses para apresentar os pleitos eleitorais, a Frelimo, que é um partido tradicional, a essas alturas já teriam avançado um candidato ou provável candidato. Até hoje encontramos também o problema que se vive na Renamo, se calhar na Frelimo. Estamos também a notar que o próprio problema também da Frelimo está-se a notar no MDM. Então, não é um problema isolado da Renamo. Este é um problema dos partidos políticos africanos, porque acreditam que aqueles lugares são vitalícios e não pode ser abandonado de forma liberal ou de forma voluntária. E isso é errado. É preciso que haja uma transferência de poderes ou de oportunidades de geração para geração. Indo à mesma questão, mas numa outra perspectiva, esta análise, é preciso nós percebermos que parece que isto está a existir uma espécie de conflito de gerações. Parece que as gerações mais antigas não querem ceder espaço às novas gerações, não querem dar espaço que sejam introduzidos sangue novo, faço o termo, a todos os níveis, e isto acaba, de certa forma, retardando o desenvolvimento. De recordar que o Soufou Momad tem sido alvo de críticas vindo de membros do partido. Ainda no essencial da informação, viajamos um pouco para a zona norte do país para destacar o que é o ativista social Vasco Achá admite que há recrudescimento dos ataques terroristas em Cabo Delgado e diz que nos últimos ataques assim que fizeram cerca de 20 mil vítimas. O ativista social Vasco Achá admite o aumento dos ataques terroristas em Cabo Delgado e diz que os últimos ataques há menos de uma semana deixaram cerca de 20 mil vítimas. Sanga é extremamente preocupante porque as comunidades locais eles foram invadidas há mais de uma semana
e os insurgentes teriam atravessado para ilhas do arquipélago das Quirimba, retornaram de novo a Kisanga e encontraram as comunidades. Nesse instante, elas não comem, não têm comida, porque todos os alimentos foram pilhados por parte do grupo dos insurgentes, os seus bens patrimoniais, assim como outros bens de consumo, todos eles foram levados por ele. Os seus barcos, neste momento, estão a ser também levados como meios de transporte da carga que foi pilhada nas suas casas, e elas estão a clamar por um apoio muito urgente. São por volta de 20.000 pessoas neste momento que estão a ser vítimas destes ataques naquela região entre Kisanga e algumas ilhas do Ibo, na região costeira, e esses ataques prolongam-se um pouco para o interior, subindo para as aldeias Msomero, Mati, até nas proximidades do rio Montepuez, na aldeia Ndigue, e os insurgentes ainda continuam lá a passear a sua classe, sem eles serem feito alguma ofensiva para a sua expulsão. Neste momento, a questão preocupante é a questão humanitária. É preciso rapidamente salvar aquelas populações, estabelecendo uma ponte marítima ou uma ponte terrestre para a sua retirada imediata para a zona segura. Ontem tivemos informação que algumas pessoas saíram a pé cerca de 120 quilômetros, estão ainda a caminho para os lados de Mituji, esperamos recebê-los cá em Pemba. Tá? A Chá avança ainda que a maior concentração dos insurgentes encontra-se no Parque Nacional das Quirimbas, próximo a Nampula. O recrudescimento dos ataques a Cabo Delgado verificou-se desde o dia 25 de dezembro de 2023, continuam até hoje. Vários grupos de insurgentes atingiram até a região sul de Cabo Delgado, quase na fronteira com a província de Nampula, não conseguiram voltar a atravessar e agora podem estar aqui. Houve também uma ameaça da entrada na região de Mituji, já foi atacado Macomia, Mucimba, mas neste momento a maior concentração deles situa-se na zona costeira, concretamente no Parque Nacional das Quirimba. É lá onde se fala de que um grande número de insurgentes está lá concentrado com os seus equipamentos. Exige uma rápida operação que seja desmembrado e também expulsa daquelas comunidades. Praticamente a administração pública, as escolas e o setor de saúde estão totalmente desmantelados, não estão a funcionar. Os funcionários também estão em fuga, alguns refugiaram-se no Ibo, mas o grande problema é que não há circulação de meios de transporte para a recolha dessas comunidades. As vítimas, para o estabelecimento da ponte humanitária, assim como o estabelecimento da ajuda humanitária, a recolha, o apoio no sítio, o apoio num local seguro. Então, essas são as grandes preocupações que os deslocados estão a apresentar neste momento. Como falamos anteriormente, são cerca de 20.000 vítimas que estão em crise neste momento, que todos nós, funcionários humanitários, agências, assim como governantes, devemos fazer um cordão conjunto, um cinturão, para que as comunidades voltem. De recordar que a província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de insurgentes desde outubro de 2017. Desde esse período, mais de 4.000 pessoas foram mortas e cerca de 1 milhão foi deslocadas das suas zonas de residência. Ainda dando continuidade do essencial da informação, hoje também vamos destacar um pouco aquilo que é as informações que nos chegam, os últimos acontecimentos da semana relativamente àquilo que é a questão na Renamo, a crise que se vive na Renamo, que de alguma forma está a agitar os membros daquela formação partidária. Ainda sexta-feira, o SUFMAT foi convocado pelo tribunal para poder dar o seu esclarecimento em relação à exoneração dos delegados políticos, que o tribunal já de alguma forma exigiu a recondução dos mesmos, e também o antigo número 2 da Renamo, estamos a falar de Manuel Bissopo, apareceu publicamente a dizer que o SUFMAT não tem legitimidade, precisa de alguma forma realizar o congresso e que não pode continuar de alguma forma a dirigir o partido no formato atual. E se for necessário que faça
que se faça uma pequena contribuição para poder se realizar o Congresso, porque sabia-se de antemão que este ano a Renamo deveria realizar o Congresso, falando num período eleitoral. O Manuel Bissop disse ainda mais que os problemas da Renamo poderiam ter sido resolvidos dentro da Renamo e que a Renamo, os membros da Renamo, podem fazer um baixo-assinado forçando o Sofomad a realizar o Congresso. E para nos ajudar a analisar este ponto, no dia de hoje, no jornal, contamos com a presença de Ivandro Massingue, que é analista, e com ele que, dentro de alguns minutos, vai nos ajudar a percebermos um pouco esta crise que, de alguma forma, vive-se na Renamo. É uma crise que está à vista, porque há uma parte que apoia a Venâncio Mondlane, uma parte que apoia o Sofomad, e há uma parte que não se identifica nem com o Sofomad, nem com o Venâncio. Estamos a falar de um ano em que temos as eleições gerais, que podem decidir o futuro da Renamo, sob o ponto de vista naquilo que é a composição na Assembleia da República, porque se olharmos naquilo, se os resultados da Renamo forem baixas, a sua representação na Assembleia da República também vai se refletir de forma negativa, considerando que a Renamo assinalou baixa em termos dos deputados na Assembleia da República, e se isso continuar, provavelmente pode influenciar negativamente nesta composição na Assembleia da República. Desde já agradeço pela sua presença aqui no estúdio da FTV. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Saudar a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas. Fazendo ligação ao comentário, eu gostava de iniciar pelo pronunciamento de um dos representantes do Partido Frelimo, que disse o seguinte: se o Ossuf Momad for o candidato à presidência pela Renamo, possivelmente não terão nenhum assento na Assembleia da República. A Frelimo deu este posicionamento por quê? Porque não vê o Ossuf Momad como opositor. E isso diz muito, a julgar por aquilo que é a opinião pública em relação à pessoa do próprio Ossuf Momad. Mas, fazendo uma análise em torno do chamado do Ossuf Momad a comparecer ao tribunal e não sua comparência, primeiro talvez podemos entender que o Ossuf Momad entendeu que este não é simplesmente ou somente um problema dele, ou que ele tem que resolver, mas um problema de um coletivo. Mas só uma ressalva, delegou algumas pessoas para lá. Exato, Sim. Por isso que não se fez presente pessoalmente, porque talvez não achou necessário, mas delegou os seus mandatários. Judicialmente eu acho que ele não viola nenhum princípio, mas há que entender que talvez o Ossuf teve o medo de enfrentar as câmeras e de ter que prestar algum esclarecimento depois do processo dentro do tribunal. Agora, há que nós também percebermos uma coisa: o partido Renamo é o maior da oposição. E uma canção que sempre vem sendo cantada é que a oposição é desorganizada. Por isso que nunca irá governar ou não está preparada para governar. A Renamo teve tempo o suficiente a fazer uma análise até pelos resultados que teve no pleito eleitoral passado. Deveria ter se mostrado este ano para estas eleições mais organizada, mais unida, mais preparada e buscar transparecer ao público eleitor uma capacidade de governar o país. E não é o que fez. Está a mostrar o oposto. Está a mostrar desorganização, desentendimento interno, está a mostrar até defesa de interesses particulares, pessoais, em detrimento daquilo que são os interesses do povo.
E eu acredito que isso vai pesar no dia do julgamento, que a gente chama que é o dia das eleições, e a Renamo perde muitos pontos por causa deste cenário que está a nos mostrar, e isso influencia à medida em que hoje o público eleitor está à procura, já fica perdido. Costuma-se dizer que são ovelhas sem pastor, porque já não sabem qual será o futuro político das suas vontades. Acha que o Youssou Mates tinha ou não mecanismos para poder evitar esta crise que se vê na Renamo num período eleitoral? Eu acho que tinha, e podemos atribuir esta culpa ao cenário atual do partido Renamo, não só o presidente Ossufo, mas toda a base que lhe suporta, que lhe apoia, que lhe sustenta, e que pode ter sido também esta base que mal lhe assessorou. E o presidente Ossufo, assim como a Renamo, poderiam ter evitado. Se é a vontade dos membros, supondo que é a vontade dos membros, a permanência do Ossufo na presidência, não custava mostrar e provar que eles são um partido democrático e que o Ossufo vai permanecer na presidência de livre e espontânea vontade dos membros, mas não conseguiu mostrar isso. O que é que eu percebo? Eu percebo que houve uma tentativa do presidente da Renamo, bem como a ala que lhe sustenta, de administrar a democracia dentro do partido. Então estamos a dizer que nós estamos diante de um partido democrático que exerce processos democráticos, mas estamos diante de um partido que administra, monopoliza ou até influencia na democracia interna do país. Só devem participar, por exemplo, dos processos de candidatura à presidência do partido aqueles que forem eleitos, escolhidos, aqueles que agradam, por exemplo, a liderança. E nós estaríamos diante de um partido que sempre defendeu, que trouxe a democracia. Nós hoje falamos na televisão graças a eles, são a imagem do processo democrático no país hoje está a mostrar o contrário. Mas também eu percebo que o presidente Ossufo e a ala que lhe suporta não estavam preparados para entender a dinâmica atual do cenário político do país, porque há que perceber que o cenário político mudou. Do ano passado até então, houve uma mudança brusca, até mesmo da consciência do público eleitor, da maneira de se fazer política, da própria liberdade de expressão. Estamos em um contexto atual que até funcionários públicos dizem abertamente ou confessam abertamente insatisfações, até mesmo trajados de uniforme, o que não acontecia no passado. E esta ação do Venâncio também vem marcar outro novo processo, ou uma nova era dentro da democracia interna dos partidos. Eu acredito que nos próximos tempos teremos mais situações dessas nos outros partidos, a lembrar que até mesmo no próprio partido Frelimo houve esta vontade. Eu acredito que muitos gostariam de ter feito o que o Venâncio está a fazer. Acompanhamos que o próprio Samito Júnior teve esta pretensão de alguma forma mostrar que a insatisfação e também o desejo dele de se candidatar, mas que simplesmente por ordens foi dito não, sem nenhum fundamento do estatuto ou legislativo.
e se ele pudesse, acredito que gostaria de ter feito o que o Venâncio Mondlane fez. Muito bem, e se a Renamo decidir apostar no Ossufo Momad nesses termos em que o processo está a ser conduzido, o que isso pode representar para a própria Renamo? Olha, se a Renamo decide apostar no Ossufo Momad, o primeiro conselho que eu daria é que criasse condições de provar que foi de unanimidade interna. Olha, teríamos que aceitar. Porém, a julgar por aquilo que tem sido a opinião pública, eu acho que não seria uma boa jogada se eu fosse consultor do partido Renamo. Por quê? Porque nós estamos diante de um cenário onde o público eleitor, não vamos falar dos membros do partido Renamo. Por quê? Porque temos que entender que é possível que os membros que têm o poder de escolha, sim, quererem o Ossufo. E isso deve-se a inúmeros fatores. Por que o Ossufo, por exemplo, exonerou muitos delegados e nomeou outros? Eu creio que ele está a montar a base dele. E estes que ele escolhe por confiança, obviamente que vão lhe apoiar, têm benefícios e não querem abrir mão destes benefícios. Sim. Então, não iria me basear num resultado futuro de eleição por causa da vontade dos membros que têm decisão do partido Renamo. O público eleitor coloca o seu desejo dentro do partido Renamo, duas figuras. É o Venâncio, é o Manuel de Araújo. E o público deixa claro que se for com o Ossufo, não terá o nosso apoio. E isso justifica-se por inúmeros fatores. O Venâncio Mondlane, o Manuel de Araújo e alguns outros sempre se mostraram perto do povo em meio ao sofrimento. Sim. E eu acho que este é um dos erros que o líder Ossufo não conseguiu fazer, estar no meio do povo, defender os interesses do povo. Eu acho que o Ossufo não conseguiu nem defender os interesses dos próprios membros, os edis injustiçados, os membros presos, não conseguiu defendê-los em nenhuma das ocasiões. E isso está a pesar neste momento na opinião pública. Se avançar com o Ossufo, eu posso lhe garantir que 70% a 80% da juventude que apoiou a Renamo, que não é da Renamo, não irá votar na Renamo porque não se identificam com o líder. Não se inspiram, não vê um líder que represente os interesses da juventude. Por que esses dois players, o Venâncio e o Manuel de Araújo, têm esta admiração, sobretudo juvenil? Porque representam os interesses da juventude. E a juventude, que é o maior público eleitor, quer, obviamente, um líder que vai lhes representar nos seus interesses. Muito bem, em jeito de fecho mesmo, qual é o nosso faz sobre o comentário do Manuel Bissopo, que fez uma crítica severa ao Ossufo Momad, diz que é preciso realizar o Congresso, se for necessário, que faça uma contribuição para realizar-se o Congresso? Sábio nas palavras, porém é de criticar o silêncio do Manuel Bissopo, assim como das demais outras personalidades dentro do partido Renamo, que durante todo este processo, todo este percurso se mantiveram calados. E deixaram o Venâncio dar peito à bala sozinho nesta luta. E mesmo os que vão ser agora restituídos... Se fosse o Venâncio, provavelmente o Ossufo Momad teria um caminho... andado. E mesmo os que foram exonerados, os lesados, todo mundo manteve-se calado a assistir o Venâncio a lutar sozinho. E hoje aparecem para opinar nisto e naquilo. Eu acho que eles poderiam ter feito muito mais. Eles, por serem personalidades até mais antigas do que o Venâncio, teriam este poder, junto com o Venâncio, de reunir
este colegial que pudesse fazer um baixo-assinado e forçar o Congresso. Muito obrigado, Evandro Massengo, pela sua presença aqui no jornal que estivemos a discutir. A crise que se vive na Renamo, e nós vamos prosseguir com o essencial da informação. O presidente do Conselho Municipal de Maputo, Razak Manica, diz que o dinheiro o dinheiro da empresa municipal de transportes públicos de Maputo deve ser gerido de forma transparente para permitir maior investimento na empresa. Autocarros, que está em processo de abate. É um processo que iniciou já há 2 anos, mas como podem perceber, são questões burocráticas, há várias entidades que intervêm no processo, então são esses 26 autocarros que vão para o abate. E neste momento temos 85 autocarros operacionais. Eu penso que este assunto foi largamente debatido, tanto nos mídias e outros fóruns. Os autocarros da MTPM é para a população. E aqueles que são alugados vão para operários das empresas, são transportados em função daquilo que é o mandato da empresa. Portanto, não há nada que se faz sem que esteja autorizado do ponto de vista... Os autocarros são os mesmos que são os passageiros. Naturalmente, eles pertencem à empresa. Os autocarros pertencem à empresa, sim, então, sim. Os que deviam transportar passageiros... Transportam passageiros, sejam eles, são passageiros, sejam eles das empresas como das entidades públicas, são passageiros. Não podem reservar, como é que ficam? Não há ninguém que não pode reservar. Sim. A reserva é para o cemitério, é para... Muito bem, sinceras desculpas pela troca de reportagem. A peça que acabamos de acompanhar dá conta de que o presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo, Lourenço Albino, assim que é, diz que mostrou dificuldade assim que é de explicar o critério para aluguer de autocarros da empresa para entidades privadas, enquanto os munícipes debatem-se com a falta de transportes na urbe. Agora sim, vamos à notícia que destaca aqui o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Razak Manica, diz que o dinheiro da empresa municipal de transportes públicos de Maputo deve ser gerido de forma transparente para permitir maior investimento. Razak Manica, na sua primeira visita à empresa municipal de transportes públicos de Maputo, exigiu aos gestores maior transparência na gestão dos fundos públicos. Nós devemos de ter o dinheiro público a ser gerido devidamente. E o que nós chamamos a atenção é que haja essa consciência. Haja consciência de que o dinheiro dos MTPM deve ir aos cofres do MTPM, até para que possamos sonhar em investimento. Porque os autocarros saem à rua e devem ser estes mesmos autocarros a ter capacidade de suprir as primeiras necessidades que advêm de um autocarro que tenha saído da rua. Ser flexíveis no investimento interno para a própria empresa, porque quando temos um sistema que esteja a funcionar a meio gás, faz com que tenhamos que sair da nossa própria oficina, onde é a nossa esperança, para ir buscar outros serviços fora. Isso são custos. Então devemos racionalizar e devemos ser sempre flexíveis e imediatos quando temos este tipo de avarias em relação a estes materiais e instrumentos que nós usamos para reparar as viaturas. Razak avançou ainda que a empresa precisa voltar a funcionar normalmente para aliviar o sofrimento dos munícipes. Precisamos de ter esta empresa a correr por forma a aliviar o sofrimento das pessoas que todos os dias acorrem às paragens, por forma a ter um meio de transporte que as leva ao trabalho, à escola, à igreja. Estamos aqui que é para perceber o funcionamento da empresa. Podemos perceber que há necessidade de alguma flexibilidade quando temos avarias.
até porque temos aqui nas nossas oficinas, portanto, uma variedade de autocarros que podem, em algum momento, aqueles parados, ir suprindo com as necessidades que aqueles que vão surgindo com alguma emergência possam ser socorridos, digamos. Como sabe, a prioridade do transporte público é servir ao público. Portanto, devemos todos que estamos à frente deste trabalho, à frente da empresa, conformarmos-nos com isso. Pelo que, em relação a estas, vamos ter que encontrar uma solução. O certo é que os autocarros existentes foram adquiridos para, em primeiro lugar, servir a população. Portanto, vamos ter que melhorar. Os autocarros devem sair à rua para servir a população. Bom, o que nós devemos fazer é que não deve ser essa a prioridade. A prioridade não deve ser entregarmos autocarros aos privados. Então nós vamos ter que regular em relação a isso. Queremos que os autocarros estejam na rua para servir a população, em primeiro lugar. E há de perceber que é fácil uma entidade privada fazer esforço para comprar o seu próprio autocarro, permitir que a população tenha os autocarros. Portanto, os autocarros dos MTPM devem, em primeiro lugar, servir a população. O presidente do Conselho Municipal de Maputo falava esta sexta-feira em Maputo no âmbito da visita à empresa pública. Depois da cidade de Maputo, Zona Sul, viajamos para a zona norte do país para destacar que os moradores do bairro Murapaniu, assim que é, arredores da cidade de Nampula, mostram-se agastados com o composto de transformação pertencente à eletricidade de Moçambique, que não está devidamente vedado e periga a vida daqueles moradores, principalmente nos dias de chuva. Já se passa muitos anos que aquele posto de transformação de corrente elétrica encontra-se nesse estado, sob o olhar impávido de quem deve solucionar a problemática. Os moradores contam que sempre que chove, temem que o pior venha acontecer, uma vez que o PT está quase no chão e no local onde os mesmos passam. Vendo esse PT, as condições são lamentáveis. Lamentáveis por quê? O PT em si não está vedado. Sendo assim, o perigo é iminente. E quando há mais temperaturas, por exemplo, chuvas, há problemas. E quando há problemas, tem certas pessoas que passam aqui. E as pessoas, ao passar, sem se perceber, pode haver um curto-circuito. E quando haver curto-circuito, é iminente que não estará protegido. Tudo será alargante. Então, o PT em si não está em condições. Não. Estamos perante preocupados porque não está em condições. A condição que nós precisamos aqui é de o PT estar bem organizado e longe do perigo das crianças. Quando chove, não se sabe, né, se a eletricidade ocorre nas águas quando passa pelo rio. Esta cidadã, por sinal mãe, diz que basta se distrair, as crianças entram no interior para brincar. A mãe vai mais fundo ao afirmar que o bairro foi esquecido pelos governantes. Sim, a situação sempre locomotiva é uma situação triste para nós moradores de Murapaniu. Sempre nós vivemos num bairro esquisito. Como tal, igual dizem que nós estamos numa lista vermelha, sempre que o bairro em si é um bairro esquisito mesmo, nem o governo não olha para nós cá, muita coisa que nós perdemos. Em ambas partes, existem certas coisas que nós não acabamos de perceber o que está acontecendo pelo nosso bairro. Existem muitos problemas que sempre têm acontecido, às vezes mortes, através da energia que não está bem localizada, sim, e os nossos filhos, o bem que nós estamos no corredor, muita coisa por aí. Para ultrapassar
Este mal, os moradores pedem uma intervenção urgente a quem é de direito. Pedimos mesmo que construa uma coisa qualquer ou a rede ser renovada. Sim, porque dias atrás tem uma criança que estava lá dentro. Nós tentamos enxutar, através do quê? O PT não está em condições e também pode causar a morte das crianças, mesmo assim, as pessoas grandes, porque quando chove aqui, as pessoas costumam curvar através desses capis aqui, evitando a água. Então, nessa situação, estamos a pedir a renovação da rede ou o aumento de largura de baixo para cima. O PT está próximo de baixo. Sim, simplesmente isso. Obrigado. Murapaniwa também ressente-se com a falta de vias de acesso e água potável. Cortei Sumulha, Nampula. A Associação Nacional dos Munícipes juntou-se em Maputo, ou melhor, juntou em Maputo todas as autarquias do país para uma reflexão em torno dos desafios destas, tal como o crescimento populacional, a melhoria de infraestruturas. A Associação Nacional dos Municípios juntou nesta sexta-feira todas as autarquias do país para uma reflexão em torno dos desafios destas, tal como o crescimento populacional, a melhoria de infraestruturas, recolha e tratamento de resíduos sólidos, arrecadação de receitas, bem como a eleição de novos órgãos diretivos da agremiação, a Voz Unida dos Municípios. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Chimoio, então eleito como o novo presidente da associação, João Ferreira, disse que a associação tem trabalhado para o alcance dos objetivos e a nova direção dará continuidade aos trabalhos até então realizados. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, agradecer esta oportunidade de me poder dirigir a todos. Dizer que a Associação nos últimos anos tem trabalhado sempre em prol do desenvolvimento das nossas autarquias, de todos os municípios. Nós vamos dar continuidade a esse feito. Esperamos que não haja algumas coisas adversas à nossa vontade. Sabemos que este nosso mandato passado foi um mandato muito conturbado, tivemos vários problemas de tempestades, isso veio atrasar sobremaneira o desenvolvimento dos nossos municípios, precisamente no que diz respeito à rede de estradas, de pontes, portanto vieram a danificar aquilo que já estava feito e nós tivemos que voltar outra vez a fazer. Portanto é isso, a nossa associação vai estar cada vez mais em prol do desenvolvimento de todos os nossos municípios, não de nenhum em particular, mas de todos de uma forma em geral, porque nós achamos que devemos trabalhar e trabalhar para todos, porque o desenvolvimento de Moçambique, dos municípios, parte por nós apoiarmos a todos e desenvolver todos por igual. Ferreira avança ainda que o município de Chimoio poderá ser um município modelo para inspirar as demais autarquias. Bom, sim, nós temos sido um sítio de preferência para que os outros municípios venham e troquem experiências. Acabamos por agradecer aos outros, porque se calhar somos o município com mais troca de experiências, porque sem sair de casa, não só as pessoas vêm ali e levam alguma coisa que nós estamos a fazer, mas também nos ensinam. Olha, nós no nosso município fazemos assim, assim, e nós vamos aprendendo e vamos também desenvolvimento. Também, acho que isso também é um dos pontos do nosso sucesso, é essa união, é esse facto de nós recebermos de todos e ouvirmos de todos e podermos fazer um município, talvez de alguma forma, penso eu, um município modelo para que todos possam se inspirar. Nós, na realidade, o nosso município não tem uma comparação possível, como por exemplo com o município de Maputo, não tem comparação, mas o nível que nós estávamos e o nível que nós estamos hoje, realmente com a ajuda de todos, porque nós trabalhamos de uma forma com todos os nossos munícipes, com a ajuda de todos, nós estamos a conseguir fazer algo muito bonito na cidade, onde temos alguns sítios, temos que fazer algumas intervenções nas estradas, temos que fazer alguma intervenção nas lixeiras, alguma intervenção nos cemitérios, e são os próprios munícipes, de uma forma gratuita, que nos vêm ajudar, que vêm nos ajudar a fazer limpezas, vêm nos ajudar a arranjar estradas. Portanto, estamos de parabéns, estamos a conseguir fazer aquilo que nós queremos, que é ser unidos e no desenvolvimento da nossa cidade.
O presidente do Conselho Municipal da Vila de Gondola, César Ngozo, eleito como membro do Conselho Fiscal, diz que o atual presidente eleito da agremiação é um edil com ideias claras e que apenas precisa-se de oportunidades para a criação das boas parcerias e acordos. Na verdade, nós como a voz unida dos municípios esperamos que os novos órgãos recém-eleitos tragam maior visibilidade e temos uma grande confiança com o atual presidente da Associação dos Municípios, é o presidente Ferreira, edil da cidade de Chimoio. Ele é uma pessoa que tem ideias claras, tem uma convicção e acima de tudo tem foco. O que nós vamos precisar é oportunidades iguais e que haja uma luta incessante, sobretudo no pagamento do Sul e criação de boas parcerias e acordos para o bem de todos os municípios de Moçambique. Falei muito bem, resumido. De referir que o anterior presidente da agremiação, Calixto Cossa, manifestou o desejo de, durante 2 dias do encontro, que possam gerar ideias a serem implementadas no processo de dinamização e desenvolvimento dos municípios. Ainda no jornal vamos destacar aquilo que é o essencial da informação e para já vamos destacar aquilo que é na Zona Sul. O presidente do Conselho Municipal de Vilanculo diz que encontrou o município com dívidas de mais de 5 milhões e todos os equipamentos informáticos, incluindo viaturas, foram sabotados e neste momento não consegue nem pagar salários. No nosso entender, diríamos que há muita coisa que não está bem. Muita coisa não está bem. Estas são as palavras do recém-impossado edil da cidade de Vilanculo, descrevendo a situação atual do Conselho Municipal 1 mês após a sua tomada de posse. O autarca diz que encontrou o Conselho Municipal de Vilanculo sem pernas para andar, com dívidas e equipamento informático sabotado. A base de dados dos contribuintes do município foi apagada e a situação está a dificultar o exercício normal das atividades. Os computadores que continham a base de dados dos contribuintes do Conselho Municipal, esses computadores foram sabotados porque toda a informação que estava lá relativamente à base de dados de contribuintes foi toda ela formatada. Isto aconteceu igualmente na urbanização, toda a base de dados relativa mesmo os dados da urbanização também foi sabotada, não tem lá nenhuma informação. Isto de facto está a dificultar até o presente momento o segmento de pagamento de taxas de todos os contribuintes, porque nós não temos nenhuma base de dados para fazermos segmento deste pagamento. As viaturas da idilidade também não escaparam da sabotagem. De acordo com o autarca, a viatura protocolar e da Polícia Municipal estão avariadas. Pensarmos que se somos nós, ou melhor, se conseguirmos adquirir no nosso mandato, então isto pertence a nós. Quando saímos temos que sabotar. Este tipo de ato não nos vai levar a lugar nenhum, só pode retardar o nosso desenvolvimento. E o que me espanta é que esses que fazem isso dizem-se gestores, não é? Confiados pelo povo, mas quando eu começo a analisar isso, estas figuras não estão ao serviço do povo. Se estivessem ao serviço do povo, fariam tudo para o bem-estar deste povo. Para além do equipamento informático que foi sabotado, viaturas avariadas, o elenco de Ignito Vilanculo herdou da idilidade passada uma dívida de mais de 5 milhões de meticais. Encontramos este Conselho Municipal de facto endividado. E dos números que foram apresentados em termos de dívidas oscilam nos 5.563.901,12. Então, esta é a margem da dívida que conseguimos receber. Parte desta dívida é do ano 2023 e a outra é deste ano de 2024. Então, para dizer que estamos num nível de endividamento que até aquilo que nós conseguimos coletar até o momento
não consegue satisfazer essas dívidas. Equipamento informático sabotado, viaturas avariadas, dívidas de mais de 5 milhões de meticais. A idilidade está de pernas para o ar e não consegue pagar salário aos funcionários. Até neste presente momento, nós ainda apresentamos dificuldades só para pagar salários dos nossos funcionários. Estamos a falar do salário de fevereiro. Até o momento, os funcionários do Conselho Municipal, assim como os respectivos autarcas, ainda não receberam os seus ordenados referentes ao mês de fevereiro. É uma ginástica que estamos a tentar fazer para ver se conseguimos pagar os salários, porque há grandes dificuldades que nós estamos a enfrentar. Para além desta situação, o município de Vilanculo está a travar um braço de ferro com a tesouraria, que não aceita dar relatórios e nem informações relativamente às cobranças feitas nos mercados da urbe. Muito bem, e com a notícia que nos chega do município de Vilanculo nos leva a uma breve pausa. Nós voltamos dentro de instantes com a página internacional e desportiva. Não sai daí. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecado prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Noite e para já vamos destacar a página internacional e desportiva. E a notícia que nos chega a partir da cidade da Beira indica que o Futebol Clube Cocorico da Beira procedeu este sábado com a abertura da época desportiva com o objetivo de qualificar-se para o Moçambola 2000, com o objetivo de sagrar-se campeão na época desportiva 2024, com o objetivo também com vista a alcançar o Moçambola 2025. O campo de Xinxura foi um local de abertura oficial da época futebolística da formação Cocorico da Beira, clube feminino formado de 2009. Atualmente conta com o comando do técnico Marcos Jalaba. Primeiro, o Cocorico está muito bem porque estamos numa fase da pré-época, então estamos a trabalhar no sentido que podemos ter uma equipa competitiva. E em termos de reforço, qual é o reforço que o Cocorico tem? Lançou a rede no mar para captar quem, para buscar quem? E são de onde essas atletas? O Cocorico lançou as redes em Climane, com o objetivo de alcançar aquilo que são a nossa tarefa, que é ganhar o campeonato. Então, o plano do Cocorico deste ano é mais focado para a camada jovem. Fomos no mercado procurar a idade mais que possa nos ajudar para 2, 3 épocas. Então, estamos a trabalhar no sentido que podemos ensinar aquilo que são os objetivos da equipa para toda essa massa jovem e conquistarmos o título. Apesar do técnico Marcos Alaba ter avançado que não conta com atleta estrangeiro, pediu apoio de todo o dia para o seu bom desempenho. Continua a acreditar em nós, continua a acreditar no Cocorico, continua a nos apoiar, nós vamos sempre dar o nosso melhor. Importa referir que a formação do Cocorico da Beira é uma das melhores equipas do país. As imagens são de Mato Jaime Mendes Mundai, FTV. E agora vamos para a página internacional. O primeiro-ministro israelita aprovou na última sexta-feira o plano da próxima operação militar em Rafah.
O conflito armado em Gaza entre Israel e o Hamas arrastou milhões de refugiados para Rafah. Parece que finalmente vão poder ser evacuados. É o que se espera na negociação de paz gradual que deverá acontecer em breve. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aprovou na sexta-feira o plano da próxima operação militar em Rafah, que inclui esforços para evacuar os refugiados civis que encheram a cidade. Foi anunciado após uma reunião do gabinete de guerra israelita. Não se conhecem detalhes sobre o plano de evacuação e posterior operação militar. Em particular, os Estados Unidos não foram informados, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. E com a página internacional, conflito entre Israel e Palestina nos leva a colocar o ponto final da presente edição do jornal, hoje sábado, no dia em que estivemos a destacar as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos amanhã à mesma hora. A todos que nos acompanharam, um feliz sábado. Até a próxima. Boa noite.